Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. Órfãos da Terra acabou na sexta-feira passada e, como todo mundo já estava comentando, já foi um final meio xoxo, né? Uma novela que começou com tudo, começou lá em alta, todo mundo elogiando, inclusive eu elogiei aqui no canal, falando que, né, que deveria ser uma novela das 9 ao invés de ser uma novela das 6, mas com o passar dos meses a novela entrou num marasmo, ou seja, sequestros e mais sequestros e temas batidos e as autoras mesmo afirmando que, tipo, era o que elas sabiam fazer e que iam continuar fazendo, e foi o que a gente viu. Na última semana ainda a gente teve 2 sequestros e a novela terminou com sequestro. Então o vídeo de hoje é para falar dessas novelas aí que morreram antes do fim, que tiveram uma espécie de efeito ejaculação precoce, que acabou antes do que deveria. É após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Pois é, gente, Órfãos da Terra é a típica novela que começou com tudo e crítica elogiando, público elogiando, elenco em plena performance, em plena forma, né? Assim, história cativante, emocionante, mas com o passar dos meses, né, virou mais do mesmo, não virou um marasmo, mas assim, parece 2 novelas em uma Órfãos da Terra nos 3 primeiros meses e a outra Órfãos da Terra no restante até o fim, com sequestros e mais sequestros, enfim, o que eu falei antes da vinheta. Mas isso não é um defeito exclusiva e unicamente de Órfãos da Terra. Eu vou listar aqui para vocês outras 5 novelas que tiveram esse mesmo efeito de, sei lá, ejaculação precoce, novelas que morreram antes do fim do último capítulo. A começar pela mais recente, que mais meio que decepcionou o público, que foi O Tempo Não Para, a trama aí de Mário Teixeira, né? Samuca, Marocas e toda aquela comoção dos congelados que vieram de outro século e caíram nos dias atuais, e assim, a audiência lá em cima, encoxando a novela das 9, repercussão também lá em cima, química entre o Nicolas Prates e a Juliana Paiva também, assim, explodindo na tela, Edson Celulari interpretando, enfim, um personagem que não fosse o Edson Celulari de sempre, né, empresário, né, boa pinta, com a pasta na mão, rico, a novela cheia de críticas sociais, né, o povo lá do século passado, retrasado, que estava trazendo problemas no Brasil que ainda existem, só que assim, do nada a novela se desandou total, né, Samuca e Marocas se separaram, a novela desandou total e isso acabou refletindo na audiência, né? Na casa aí dos 30 pontos, 28, 29, caiu para até 19 pontos, né? Perdendo aí para a concorrência, para a Record. E isso refletiu também até o último capítulo, né? Que o último capítulo, assim, mingou na audiência, foi uma audiência bem pifa, acho que deu 24, 25 pontos e passou despercebido, infelizmente. Era uma novela que eu também gostava pra caramba de assistir, mas com o passar do tempo causou desinteresse não só em mim, como também no público em geral. E a gente vê que esse pode ser até um defeito do próprio autor, porque isso também aconteceu em outra novela dele, que foi I Love Paraisópolis, que ele escreveu junto com Alcides Nogueira. E a mesma coisa, né? Bruna Marquezine, Márcio Destre aí como o casal 20 da novela, exalando química, a história muito bem construída, Caio Castro e grande elenco, Letícia Spiller, Henri Castelli, enfim, uma novela assim das 7, digna de ser uma novela das 7, a audiência lá em cima, inclusive quem não se lembra, né, quando estreou, bateu a fracassada Babilônia, registrou 29 pontos, quando que alguém ia imaginar que uma novela das 7 ia marcar isso na estreia, e a audiência foi se mantendo, só que com o passar do tempo a história foi se esvaindo, foi caindo no mais do mesmo, situações assim sem graça, sem empolgação, e também foi refletindo na audiência que foi gradativamente caindo. Então assim, seria um defeito do Mário Teixeira, ou que, sei lá, em vez de ser escritor de novelas longas, né, das 7, poderia ficar no horário das 11, que ele escreveu Liberdade, Liberdade, e conduziu de boas, né? Então, talvez seja esse o problema, ter uma história muito boa, né, que chama a atenção do público, mas que não consegue
manter até os 100 e poucos capítulos, 150, 160 capítulos. Outra novela que teve esse efeito aí de ejaculação precoce e ficou assim, parecia que nunca terminava, era Os Dias Eram Assim, né? A primeira a ser batizada de super série das 11, mas que de super não teve nada. A história, né, toda aquela abordagem da ditadura e tudo mais, e perseguições, uma história muito boa, um pouco clichê, mas de fato uma história boa, só que assim, no primeiro mês de novela, no segundo mês de novela, já perdeu totalmente o interesse, já criou-se ali uma barriga, uma coisa que eu nunca pensei, uma novela das 11, né, com menos de 100 capítulos, ainda ter barriga e ter essa sensação de que nunca acabava. Então assim, pra mim foi a pior novela de 2017, um ano assim que pra mim é um dos melhores anos da dramaturgia. Os Dias Eram Assim meio que enfeiou o rolê todo. E entra aí na nossa lista de novelas que não empolgaram o público. E aí vocês vão chegar pra mim e dizer: ah, Rafa, mas é óbvio, Órfãos da Terra, I Love Paraisópolis, Os Dias Eram Assim, O Tempo Não Para, tem esse problema porque são novelas recentes e que novela recente não presta. Mas eu provo pra vocês que isso não é problema de novela recente. Eu tô falando é de Terra Nostra. Sim, esse grande sucesso, até, sei lá, clássico, acho que não chega a ser clássico, mas um grande sucesso de Benedito Rui Barbosa que causou esse sentimento no público aí de que morreu antes do fim. A começar, né, pelo aquele BO que teve, que Terra Nostra era para começar lá nas idades antigas, né, no século passado, contando a imigração dos povos italianos e chegar até o ano 2000. Só que dizem que a novela fazia tanto sucesso que o Jaime Monjardim, o diretor, sugeriu para a Globo, né, e a Globo autorizou que a novela só se passasse naquela época. Então assim, chegou no capítulo 60, já não tinha mais história. E a novela durou fucking 222 capítulos. Então você imagina aí, 222 capítulos aguentar a Ana Paula Arósio correndo atrás de bebê, e depois descobrir que o bebê não é dela, e correr atrás do bebê de novo, e nasce filho. Eu nunca vi uma novela pro povo fazer tanto filho numa novela. E ainda por cima eles queriam fazer uma continuação que acabou não rolando. Pra quem não se lembra, né, a novela não termina com um fim, termina com essa história, não acabou aqui. Mas de fato acabou, e graças a Deus que acabou, porque a novela vira um marasmo. Eu acompanhei agora no Viva a reprise, realmente, os primeiros capítulos, assim, admiráveis, ágil, uma história totalmente contagiante, mas, assim, do nada a novela desanda. Então entra aí pra nossa lista de defeito de novela que morreu antes do fim. Bom, e fechando essa lista e provando que isso não é defeito só da Globo, eu trago aqui a saga Caminhos do Coração, /Os Mutantes, /Promessas de Amor. Que assim, não foi uma novela que caiu a audiência ou coisa parecida, mas sim uma história que saiu totalmente dos trilhos, né? A começar por Caminhos do Coração, que já na sua reta final, vê aquele negócio da ilha, que não sei o que mais, e daí os mutantes, que daí apareceu mutante disso, mutante daquilo, e ainda tentaram renovar, né, a novela e colocaram a tal da Promessas de Amor, que eu acho que ninguém se lembra, tem gente que nem sabe que existiu, mas sim, essa novela era para ser uma continuação de Os Mutantes. Então acho que não tem exemplo mais claro assim de novela que perdeu o up, né, perdeu o feeling, do que Caminhos do Coração, /Os Mutantes, /Promessas de Amor, e seus 400 e poucos capítulos, e lá vai caralhada. Então é isso, gente. Se vocês lembram de mais alguma novela que teve aí esse efeito ejaculação precoce, que morreu antes do último capítulo, deixem aqui nos comentários, e também deixem nos comentários sugestões de próximos vídeos, e aquele recadinho de sempre. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até lá!